Oi, estou iniciando mais uma live da série Caminhos de Parto. Eu sou a Bruna Bardini, doula, educadora perinatal, focalizadora de danças circulares, enfim, todo um caminho dentro da Unitá, cultura corporal, junto com a minha irmã Carmela. E essa live vem dentro de uma iniciativa do Portal Universo Materno. E quem puder acompanhar lá pelo site da Unitá, lá tem vários conteúdos para gestantes, mães com bebês puérperas, e enfim, e dentre eles, essa série que eu proponho que doulandas minhas venham fazer relatos, e sempre muito especial, porque é muito único, muito intenso cada processo, né? Desde entender como que vai ser esse caminho para o parto acontecer, que é muito próprio de cada mulher, e quais são essas escolhas, né? Que vão surgindo ali durante a gestação, que envolve os profissionais, envolvem as estruturas, enfim, né? Todos esses desejos internos de cada mulher e as expectativas e medos e o processo em si do parto, do nascimento e os impactos disso também. E hoje eu vou receber uma enfermeira obstétrica maravilhosa daqui de Curitiba, de um grupo de parto domiciliar, que já fez uma live comigo semana passada, contou toda essa história muito linda sobre o seu caminho, que envolve seu caminho pessoal e profissional. E vai ter repeteco hoje. A Karen acolheu com maior tranquilidade conversarmos novamente, porque a live não ficou salva. Então, nossa, uma gratidão enorme a ela por estar aqui novamente. Vou ouvir essa história linda de novo e oportunizando também outras pessoas de entrar em contato com ela, com o trabalho que ela faz. E que com certeza apoia também. E outras mulheres. Te chamei, Karen. Aninha. Oi, Ei, Karen. tudo bem? Como está? Eu tô bem, tô bem. Novo momento nosso agora, hein? É. Ai, Obrigada, guria, por estar aqui novamente. A gente é, terminou a live semana passada e eu falei, Karen, eu amei a live, mas não ficou salva, guria, e agora? E a ai, Karen ai. aceitou fazer de volta, né? Então ficou essa vontade aí, né, de deixar salva realmente, né, Karen? Porque Sim, eu sim, acho que é um sim. conteúdo muito rico para as mulheres acessarem, enfim, né? Sim, Porque todo o processo é muito bem-vindo, ainda mais vindo de uma enfermeira obstétrica, até porque quando a gente faz uma escolha, né, por um profissional que esteja junto, presente no nosso parto, é muito interessante a gente entender qual é esse caminho que ela percorreu, né? Tanto profissional quanto pessoal. Acho que isso apoia bastante. até porque é o que faz sentido o nosso caminhar, né? A nossa escolha, né? Essa ser doula, ser enfermeira obstétrica, ser um médico obstetra que realmente decide partejar e atender o parto normal, né? O parto natural, é um estilo de vida, né? A gente acaba carregando com outras escolhas nossas. Na forma de educar os filhos, na forma de desejar uma sociedade diferente. Então, a gente acaba misturando a nossa vida e o profissional, é quase que impossível não adianta, não faz sentido você dizer que respeita o nascimento, mas não respeita outras coisas no teu cotidiano, assim, então Perfeito, acaba cara. misturando. E aí tem todo esse envolvimento da rotina, como tu falou, né, na live passada, sobre essa aceitação familiar também, para tu entender que tu poderia seguir esse caminho, né? Tem todo um suporte por trás, porque vai acordar de madrugada, porque não sabe por quanto tempo e tudo mais, né? Mas eu quero que tu comece do começo da tua história, porque ela é, aliás, muito bonita, então gostaria que tu contasse novamente para nós, Então eu da vou tua contar. formação. Então eu vou contar. Eu acho que eu vou acabar, enfim, toda vez que a gente externaliza as coisas, a gente acaba contando de uma forma diferente e a gente acaba lembrando de outras coisas para contar, né? Então, eu não sou daqui de Curitiba, eu sou do interior de São Paulo, eu sou paulista. É, Vim para cá com 16 anos, enfim, para estudar, morar sozinha, estudar e seguir carreira, né? E já namorava o Caio, então a gente se conhece desde a adolescência, né?
E daí vocês vão entender o porquê que eu falo dele. E quando a gente, quando eu vim para cá, eu era técnica, eu fiz o curso de técnico de enfermagem, trabalhava no hospital e ia seguir aquela carreira que eu atuava, que na época era cardíaco, não tinha nada a ver com obstetrícia, assim, nada a ver. E na graduação foi quando eu tive o primeiro acesso à real da obstetrícia. Porque eu venho de uma família tradicional brasileira, né? Aquela que seus filhos nasceram por cesarianas, as minhas tias tiveram cesárea. A minha avó, apesar de ter tido alguns partos em casa, os últimos filhos ela já teve no ambiente hospitalar. Então, ela ainda era foi uma família regada, né, com esses conceitos de que é bom ter filho por cesariana e hospitalar, né? Eu vim de cesárea, meus irmãos nasceram de cesárea, então era isso que eu tinha para ter filho, assim, que eu ia ficar deitada e ia ser de cesárea, então tudo certo. Só que na graduação, eu a Janet Balascas veio para cá, então quem não conhece, a Janet é uma orientadora perinatal lá da Inglaterra, ela tem uma casa de parto lá também, e ela ministra um curso chamado Parto Ativo, ela tem o livro também, o Parto Ativo, que leva esse nome, e ela com Michel Odan foram os precursores lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, para quando esse movimento real do parto, quando as mulheres começaram lá na década de 70 a se questionar do modelo atual que eles estavam vivendo para o parto. E ela veio para cá. A Inês trouxe ela para cá e em parceria com, né, enfim, contato com a Delica Thalia, Gonzalez. né? A Thalia, a tradutora dela, oficial, né? E com... É doula também, né? E é doula também. E conseguiram, ela no meio, no dia, nos dias que ela estaria aqui, conseguiram uma palestra lá na PUC. Aí lá na PUC precisavam de alunos para circular o microfone, entregar água, organizar a sala. E eu precisava de horas complementares, como qualquer universitário, assim, né? Então, vamos lá, eu e uma amiga minha encaramos o negócio e fomos. Quando essa mulher começou a falar, eu falei assim, gente do céu, uma luz assim se abriu. Eu falei assim, gente, naquele momento, eu lembro até hoje, a sensação que eu tinha era de uma pessoa extremamente egoísta, assim. Porque isso eu tô falando por mim, assim, não sei qual que é a sensação de outras pessoas, mas eu, Karen, me senti extremamente egoísta, porque quando eu pensava no modelo de nascimento, eu pensava apenas eu parindo, né? Eu tendo o bebê. O que acontecia com o bebê, se isso era importante, se isso, como ele viria, quais eram as consequências do nosso distanciamento, de todas essas intervenções, eu nunca tive noção disso, nunca me passou pela cabeça. E ela E tu nunca contando, tinha gestado, né? Tu nunca nunca tinha também gestado, e precisou assim, te defrontar com isso, né? De uma forma tão direta, né? sim, aí até porque eu não tinha ninguém do meu lado que, que plantasse essa semente ou a virasse essa chave pro nascimento. E se eu não tivesse, eu acredito que se eu não tivesse naquela palestra, naquele lugar, eu não estaria hoje nesse momento, assim. O que me fez virar a chave foi o encontro com a Janet. Eu falo isso, tem até um texto meu na página dela do Instagram, do Parto Ativo, contando a trajetória, porque realmente, assim, para mim ali foi o que virou a chave. E isso foi no quarto período da faculdade. No quinto período, daí eu já tive Só aula. deixa eu só voltar um pouquinho. Tu nem seguiria nessa área, né? De atuação Não, dentro da enfermagem, né? não, não, não. Não é Não, nem porque a assim, linha, não é nem a linha humanizada, é fora não tinha da cogitação, porque cena de para mim, parto, né? sim, para mim o modelo do nascimento era aquele modelo regado a muita dor, sabe? De que as mulheres sofrem demais para parir, tipo, já sofrem a vida inteira. E se tem a tecnologia da cesariana, por que que não nascer de cesariana? Tipo, na minha cabeça nunca passou pela cabeça todo o envolvimento hormonal, de quanto era importante essa estrutura toda para o parto. Porque no curso técnico eu tive a vivência em maternidade,
Mas foi realmente muito ruim, assim. Ninguém sentou do meu lado no momento que eu vi aquela mulher com dor, falou assim, cara, isso faz parte do processo, é assim que funciona, né? Não, tipo, sempre muito violentos, um lugar totalmente hostil. Então, nunca. Tem o plano de saúde, então não ia para um parto. Seria Muito assim, menos para atender ti um como parto. isso, para ti como pessoa no mundo, tu teria um filho por cesárea e como profissional tu não iria para obstetrícia. Não, Aí tem não. uma professora chamada Adelita, uma queridona, amada, Exatamente. parteira, e aí faz toda a Aí diferença no contexto das estudantes, né? Que lindo. exatamente. Aí eu tive a honra, né, de na graduação, daí no mês, no período seguinte, né, que a gente teve o encontro com a Janet, aí eu tive aula com a Delita e com a Maria Rita. E as duas já Uhum. atendiam parto domiciliar aqui em Curitiba. Então, a minha vivência da parte de saúde da mulher foram com duas mulheres assim sensacionais, que eu sou grata assim, o empoderamento de ser mulher, a visualização diante o simples fato da menstruação, dos nossos ciclos, do nosso se respeitar, sabe? Do se respeitar quanto mulher, eu tive a honra de viver na graduação, coisa que a gente não encontra em N informações, assim, o honrar o quão sagrado é ser mulher, sabe? E Que isso, lindo, Karen. e isso assim, mudou, Toda a diferença. sim, foi uma chave que virou. A Karen antes e a Karen depois. A Karen que não gostava de ser mulher, né? O fato de ser mulher, de ser muito difícil, de ter todos os nossos medos por si só ser mulher. Agora a Karen encontra, assim, várias funções do feminino que eu nunca tinha me dado conta. E o ato de parir. Então Na foi. potência do feminino, né? Aham. E assim e assim, naquela época, daí foi pra rua, pra marcha de humanização, daí ativista virou, né? Comprei a briga. Aí foi pra rua, aí nos estágios, quando eu passei pelo centro obstétrico, eu ficava até mais tarde, fiquei até tarde com uma mulher em trabalho de parto, fiquei com ela, tal, então eu fui me envolvendo mais. Fui indo para o lado do TCC, foi sobre pré-natal, enfim, informações no pré-natal, sobre o trabalho de parto e parto. Aí eu fiz durante a faculdade também tive a oportunidade de fazer o curso na Olive na Vé, de aprofundamento ao parto, né? Então, meio que uma parteira urbana se torna-se, né? Ele começa a crescer uma parteira urbana, e daí eu dou de encontro com várias mulheres que, assim, eu honro a presença delas na minha vida até hoje, né? Que ficaram amigas até hoje, mulheres que viraram doulas depois, tal. E terminando a faculdade, aí eu entrei no programa de residência de obstetrícia do Bairro Novo, da maternidade daqui de Curitiba, que é referência para a atenção ao parto, né, e ao nascimento, no modelo de humanização. Aí eu me fortaleço ainda mais, porque daí eu tenho, né, na minha vida, enfermeiras obstétricas que atuam como enfermeiras obstétricas, diferente de muitas cidades em que a enfermeira do centro obstétrico, ela acaba não atuando como enfermeira obstétrica, né? E acaba confundindo esse papel e esse lugar, né? Ela tem uma demanda toda de trabalho. Ela tem uma demanda Ah, toda de voltou. trabalho que não é para atender ao parto, né? E no Bairro Novo eu aprendi realmente a partejar e encontrar pessoas que estavam ali comigo e que acreditam nesse mesmo movimento, né? Então, não aprendi a romper bolsa, não aprendi a fazer písio, não aprendi a empurrar a barriga da mulher, não aprendi a pedir para ela empurrar, aprendi a intervir no momento de necessidade e mais do que isso, de empoderar por meio de informação, né, essa mulher.
Aí terminei a residência em Ah, 2017. Karen, inclusive levando a questão do plano de parto para elas, né? Que vocês. Isso é verdade. E a gente comprou várias coisas lá no Bairro Novo. O Bairro Novo foi a primeira maternidade a instituir o plano de parto como sendo da instituição, né? Porque elas vinham com plano de parto. Só que assim, quando você vai ver, você entende, né, como profissional, você vai em busca de realmente a evidência científica, o porquê do plano de parto, o ideal é que ele seja construído no lugar onde você vai parir, né? Porque daí você entende o que real tem nessa maternidade que você possa usufruir ou não. Então, o Bairro Novo, né, junto ali com a Marcele, com a Karen, com a Letícia, com as coordenadoras nossas, né? A Maria Rita foi minha coordenadora na residência também. Então, a gente conseguiu que com 37 semanas as unidades de saúde avisassem, né? A gente já fazia a, a visita guiada na maternidade. Então, a visita já era um momento de bastante informação, a gente aproveitava para falar sobre muitas coisas. E lembrá-las que com 37 semanas elas marcariam uma consulta com a enfermeira obstétrica ou com a residente ali no Bairro Novo. E faríamos o plano de parto com ela. Então, toda aquela informação que ela já tinha no momento da visita e durante o pré-natal, ela vinha e a gente construía o plano de parto. Então, era um plano de parto, assim, que elas... E muitas vezes elas se questionavam. Nossa, mas eu posso isso? Sim, você pode, você deve. Então, era um momento de muita troca ali. Era uma consulta individual. Então, você conseguia ali ficar 1 hora, coisa que ela nunca ficou numa consulta de pré-natal na unidade. Ali ela ficava 1 hora e meia construindo o plano de parto dela, né? Então, e com a garantia de que a instituição oferecia aquilo que estava descrito no plano de parto. Então, a gente teve E isso é muito experiências incomum muito de boas. acontecer, né? Uhum. Sim, sim, não existe, assim, sem o Não, eu Bairro não Novo, sei. depois a Vitor implantou, né? Só que agora a gente Uhum. não tem as duas maternidades. E hoje você não Sim. tem aqui em Curitiba uma maternidade que incentive a construção do plano de parto. Pelo contrário, a hora que essa mulher chega com plano de parto na maternidade, é tirado sarro, é passado para outro, ninguém quer assinar, e nananã. Às vezes gera Então, até uma indisposição da equipe, né? Ao invés de ser o contrário, né? Ao invés de garantir né, os direitos sim, dela poder exatamente. ser comunicada, cada coisa que possa acontecer, né, ela pode até sofrer retaliação, né? Exatamente. E coisa que enfermeira obstétrica adora é plano de parto. Quando elas chegavam com plano de parto lá pra gente, que não era da maternidade, a gente ficava assim maravilhada, falava assim, é essa mesmo que a gente vai atender. Porque alguns profissionais não gostam de atender esse perfil de mulheres tão empoderadas e com tanta informação. E a gente adorava atender esse tipo de mulher, porque era muito prazeroso, uma mulher queria aquele momento, sabe? Então a gente ficava admirando assim o poder. Assim. Eu aprendi a admirar uma mulher a parir, sabe? Então Uhum. você conta nos dedos os profissionais que realmente sentam num cantinho dali da suíte de parto, da sala do pré-parto e assistem verdadeiramente uma mulher parindo. Né? Sim. Você, depois que eu saí, né, eu me formei e trabalhei como enfermeira obstétrica, o que você mais vê num lugar onde não tem esse modelo de atuação, o que você mais vê é o perfil comum da formação, que é você ver um profissional ensinando outro profissional a intervir. O nosso modelo brasileiro de obstetrícia é, na sua formação, na sua academia, é ainda ensinar o profissional a intervir, né? Que ele tem necessidade de fazer alguma coisa, que ele precisa fazer alguma coisa naquele momento. E isso é muito triste, Hein, porque Karen? Inclusive para a mulher, né? Às vezes ela fala assim, cadê o médico? Porque a enfermeira está ali atendendo ela, e às vezes ela nem entendeu que, na verdade, o médico ele só não. vem se precisar Ah, realmente de uma mas intervenção. o médico que horas vem? Mas o médico não vai vir me avaliar? Mas é você que vai fazer o meu parto?
Ou a própria questão de não ter aquele monte de toque, né? Mas não vai me tocar como se o toque fosse interferir no decorrer do processo, né? Você No fluir do sabe, processo. você sabe, Bruna, que uma vez teve uma mulher que ela exigiu, é assim, ó, ela só pariu depois que eu abri o material, porque ela falava assim: você tem que me cortar, todos os meus filhos nasceram depois que me cortaram, você tem que me cortar, ele não vai nascer se você não me cortar. E ela falava isso todo o tempo, falava tudo isso. Aí eu abri o material, ela viu pegando a pinça, ela viu pegando a tesoura, aí ela pariu. Daí ela me olhou e falou assim: viu só, eu falei pra você que era depois que me cortasse que ele ia nascer. Eu falei assim: mas eu não te cortei. Assim que eu abri o material, você pariu teu filho. Ela, como assim? Você não me cortou? Eu falei assim: não, eu não te cortei. Aí fomos avaliar, ela não tinha nenhuma laceração, ela não fez nenhuma laceração. Ela, meu Deus, nunca na vida que eu imaginei que um dia um filho meu não fosse nascer sem ter cortado, nananã. Fora romper bolsa, né? É, ou fora achar que o trabalho de parto dura só 2, 3 horas. Muitos acompanhantes, assim, muitas avós, né, vendo o poder da sua filha, da sua nora, né, parindo ali, falava, nossa, eu não sabia que podia parir de cócoras, eu não sabia que ela podia parir no chuveiro, eu não sabia. E um monte de eu não sabia, assim, não sabia que não precisava romper a bolsa. Então, mulher pequena falando que não ia conseguir parir porque era pequena demais, porque o profissional lá no pré-natal já tinha falado para ela que ela não ia conseguir parir. N situações, assim. Ameaça de marido, achando que a gente estava forçando a mulher e tal. Então, a gente passa de tudo nessa vida, né? Mas, com certeza, assim, a melhor fase que eu falo, assim, uma das melhores fases da minha vida quanto profissional foi na residência. Apesar de cansativa, exaustiva, são 60 horas semanais a residência, né? Nossa. Fazia, eu fazia 11 horas todos os dias, de segunda a sexta, 11 horas. Quando não se estendia, porque daí a residente, você quanto residente, você não quer abandonar a mulher, né? E daí, às vezes, era 6:30 da tarde e ela falava assim: ai, meu Deus, o meu filho tem que nascer antes das 7 horas. E você acabava ficando ali com ela até o final, até o bebê nascer e tal. Né? A gente acaba não conseguindo dizer não. Aos poucos a gente vai aprendendo que isso é muito honoroso, assim, e vai cedendo, Nossa, né? e que oportunidade boa, né, que tu teve se for pensar, né? Porque não é comum ter tão pouca resistência no ambiente de trabalho quando tu quer trabalhar nessa linha realmente, né? Que é mais A respeitosa. gente tinha umas situações assim, mas era muito mais fácil, muito flexível depois que eu saí, assim, me formei e fui para outra instituição. Porque lá tinha, as enfermeiras compravam muito essa ideia também. A equipe, a equipe de enfermagem comprava isso também, né? Era uma equipe até no alojamento conjunto, tudo é uma equipe que entendia esse processo do nascimento. Que por mais que às vezes chegavam ali, era tudo muito novo, tudo muito recente, né? Que imagine não dar banho no bebê logo que nasce, mas elas compraram, sabe? Elas faziam o banho, porque lá o banho é no furô, né? No baldinho, ó. E Uhum. elas adoravam, assim, o tempo para esperar o pai assistir, pegar o celular, filmar o bebê. Tudo era no tempo da família, assim, apesar de uma rotina, de ter uma necessidade de cumprir rotinas e protocolos dentro do ambiente hospitalar, ainda era naquela época, principalmente, né, que eu Que fiz ano a que foi, residência, Karen? foi 2015 a 2017. Uma Um ano de maternidade de diferença. referência realmente, né? Uma maternidade que Sim, estava sim, buscando ser referência na humanização, né? Muito exatamente. lindo. E tu falou Exatamente. até que, inclusive, mudou até a cultura no bairro, né? Que tu sentiu muita Sim, mudança, né? aham, porque assim, a gente sempre se sentiu dentro de casa ali, né? Porque quem conhece o bairro Novo sabe como é que é. É uma casinha. É uma casa, né? Tem um prédio de um andar só, no térreo.
E é uma casinha muito gostosa. A gente conseguiu né, um jardim lindo, com um pé de lavanda enorme. Era um momento assim, né, tinha sala de práticas de integrativas, então a sala para o escalda-pés. Eu aprendi a fazer escalda-pés. Eu comecei a aprender o poder das ervas ali, da aromaterapia, daí eu fui me especializando na aromaterapia, né? E nos chás, tal, nas ervas. Então, era um momento assim, ali no jardim, era um momento que todo mundo relaxava, até a gente residente ia passar o horário do almoço lá. N mulheres já pariram dentro da sala de práticas, sabe? Porque não deu tempo de ir até o centro obstétrico para ter o bebê. Sim. Então, a comunidade, ficou muito próxima. A gente começou a fazer festas final de ano, né, em comemoração a todos esses bebês que nasciam na maternidade, principalmente, é claro, os bebês que nasciam assistidos por enfermeiras obstétricas, né? Então, a gente convidava toda a comunidade para ali, fazia sorteio, enfim. Mas a gente trazia muito essa presença da comunidade, sabe? Porque a gente sempre, eu aprendi e eu sempre entendi de que a comunidade querendo, a gente continuaria existindo ali, né? Eles precisavam Porque entender tem, esse processo. porque tem a questão da política pública, né? Que está sempre posta, que Sim, inclusive sim, hoje levou para a situação que está, né, da Bairro Novo e da Vitor Ferreira, né? Que é de não estar como exatamente. maternidade, enfim, né? Exatamente. Mesmo Então, diante de tudo isso, né? a De gente todo esse, precisava mesmo de. diante de toda essa construção, né? Fecha a porta e aí vocês foram Sim, para a rua de novo, né, Karen? Sempre sim. lá. Sim, até porque, né, e é muito sábio isso, a gente é tão, quanto mulher, a gente é tão vulnerável que em qualquer momento de crise que esteja um país, as primeiras a perderem aos seus direitos somos nós mulheres e crianças, né? A gente é muito vulnerável a isso. Doideira. Então, foi no momento de crise, o primeiro lugar que se mexeu foi em duas maternidades que se tornaram referências e as mulheres queriam ir para as maternidades para parir, Sim, né? sim. Mas Então, enfim, isso levava uma live inteira aí para falar sobre isso, né? é bem isso, política, bem isso. Vamos seguir então após a tua residência, né? Porque aí tu já falou que Isso. era uma casa, né? A maternidade de Bairro Novo já era uma casa, né? Então o caminho para o Sim, parto domiciliar aí já estava plantado, né? tava indicado já, até porque a Aline Calça, que é a diretora, né, da equipe na qual eu trabalho hoje, que é o Quatro Apoios, ela me convidou porque a Aline Dobikovski precisava sair para ter o Bernardo. Ela estava grávida ela precisava de alguém para cobrir a licença maternidade. Tive a honra de ser chamada. Cobri a licença maternidade da Aline e fiquei como backup do grupo depois que a Aline voltou. Até porque quando a Aline voltou, alguns meses depois, eu precisei sair para ter o Francisco, né? Aí nesse meio Quando tu tempo que eu entrou no tava. grupo, tu já sabia que estava grávida? Não, não. Eu cobri Não a estava licença grávida ainda. maternidade dela, não. O Bernardo e o Francisco têm um ano de diferença. Ah, tá bom. Uhum. Aí, daí ela voltou lá por março, abril, e eu saí de licença logo em seguida, porque daí em junho o Francisco nasceu. Eu fiquei ainda como backup do grupo um período grávida do Francisco. Mas o Sim. início, enquanto eu cobri a licença, eu não estava grávida. Aí eu trabalhava na Secretaria de Saúde, dava aula e ficava, né, como backup do grupo. E isso eu fiquei até o começo desse ano. Fiquei, né, cobrindo férias, um mês que tinha uma demanda um pouco maior, tal. E agora, na nova constituição do grupo, então eu faço parte, né, 100% da equipe. E até a metade, até setembro desse ano, eu, além de atender na equipe, atendia numa maternidade, num centro obstétrico, uma maternidade pública daqui de Curitiba, né? Mas, enfim, daí no meio dessa jornada foi quando eu tive o Francisco e uma nova profissional ressurgiu após o nascimento do pequeno, né? Uma nova E Karen. o trabalho, né, pelo estado que tu fez foi antes do Francisco? Que foi com a Oi, Carol Poliquete?
Foi antes do Francisco. Foi, na verdade, não bem antes, Eu tô assim, te porque ajudando a lembrar da história aí. eu entrei na divisão em agosto de 2018. O que que é a divisão? Não, na divisão de saúde da mulher, né? Ah, Na tá. parte burocrática do estado. Eu entrei em agosto de 2017, eu terminei a residência em fevereiro. Daí fiquei um tempo dando aula, acompanhando estágio, e a Carol me convidou e eu entrei em agosto. E no Uhum. mês seguinte, eu engravidei do Francisco. Daí eu Era passei tipo um o cargo tempo de todo grávida. confiança? Oi? Não era concurso? Era por Não, concurso? não, não. Cargo de confiança. Cargo de confiança. Aham. Uhum. Aí eu fiquei lá, aí eu tive o Francisco em junho. Em dezembro, quando eu voltei da minha licença maternidade, foi quando teve, né? Tinha tido em novembro eleição para governador, mudou o governador, e daí o cargo foi extinguido, né? Só que daí eu saí Sim. dia 31 de dezembro, eu deixei o cargo. E em fevereiro de 2019, daí eu já entrei na maternidade, no qual eu trabalhei até setembro desse ano, no Hospital do Eu quero que Trabalhador. tu conte um documento que tu produziu nesse trabalho, que achei bem... Então, a gente tem uma lei, né, a atual lei de violência obstétrica do Estado. A gente conseguiu instituir, escreveu a lei. Foi uma lei que depois a Mabel Canto deu uma mexida ali para colocar a questão da cesárea, que isso também dá uma outra live bem importante. Mas, enfim, a gente conseguiu construir. E essa legislação, então, ela está em vigor no estado inteiro, que é de violência, né? Ali diz todos os preceitos, né? Tudo que envolve o que é violência contra a mulher, quais são os casos, aonde notificar, quem você acionar, o que acontece, né? Ou Deus do pré-natal até o final da gestação e o pós-parto em si, né? Então a gente Travou um conseguiu. pouquinho, mas acho que deu para entender. Foi uma lei construída a várias mãos e foi uma Uhum. parte bem importante desse processo no Estado. Bem legal. Sim. Bom, guria. E aí tu pôde também dar a tua contribuição, né? Também por Sim, vários sim. ângulos, olhando, né? O parto, enfim, a questão dos direitos da mulher, da saúde da mulher, né? Enfim. Exato, porque daí a gente vai desde a parte burocrática, eu tive a oportunidade, né, de, junto com a Carol, uma grande enfermeira obstétrica também, a ver a parte burocrática de todo o sistema, né? De todo o Estado, como funciona, que permeia tudo isso. Então, nesse Pessoas que processo. têm prática, né? Que estão ali vivendo a prática. Faz toda a diferença, né, guria? Exato, exatamente. Para daí depois voltar para o sistema hospitalar, né? Hum. E aí, então, Francisco. Daí o Francisco veio em 11 de junho de 2018, num trabalho de parto arrebatador, assim. Tu já fazia parte do grupo Quatro Apoios, tu estava tendo acompanhamento do grupo e também pelo SUS ou particular. Como é que Aham, foi esse eu tinha, Natal? então, eu era backup, já eu continuava sendo backup das meninas, então elas estariam comigo no momento do nascimento, né? Eu escolhi principalmente a Aline Calça para tá comigo, né? Nesse momento, e a Larissa Peripoli, que foi a minha dupla de residência e que é minha amiga até hoje, eu queria que ela tivesse comigo também no parto, né? Então, eu escolhi as duas e foi real as duas, assim, no dia deu bem certinho. Foi um domingo, às 4 horas da manhã que iniciou. E eu fazia pré-natal com a doutora Dani Peters. A gente fez o pré-natal no particular, né? Mas se eu precisasse de uma maternidade, a maternidade que eu me sentia segura naquele momento, naquele contexto, era o Bairro Novo. Então, Sim. eu não me via em outro lugar a não ser lá se houvesse a necessidade. O E a plano gente B. fez o plano B.
e que do trabalho de parto se tornou o plano A, né? Então, a gente começou com contrações. O Francisco veio na virada de 41 semanas mais 5 dias, 6 dias, pela eco, mas pela data da menstruação eu já estava de 42 semanas. Então, a gente estava seguindo pela. Nesse momento, eu optei a seguir pela eco, porque a gente ganhava aí mais um dia e meio, né? Já fora do protocolo do SUS, que seria com 41 semanas a indução, né? Exatamente, exatamente. E foi bem tranquilo, assim, eu nunca liguei para essa questão da idade gestacional. Para mim foi bem tranquilo isso, assim. Tava muito segura com a questão da idade gestacional dele. E ele nunca, assim, nas ecografias não era de um padrão ok, era um padrão ok de bebê, e acabou nascendo um mais grandinho depois, assim, a gente não imaginava que ia ser tão grandinho. Enfim, a gente começou com O legal disso também é que às vezes a gente fala assim, não, é tranquilo aguardar até 42, né? E tu tem pela tua própria experiência, né? Aham, aham. E eu sei, assim, eu entendo quanto angustiante é, porque realmente a gente não é de um ciclo de convivências de mulheres que esperam tanto tempo para os seus filhos nascerem, assim, né? Que com trinta e E é nove muita semanas já pressão, tá tudo fazendo. é muita pressão não só da maternidade, como das pessoas ao redor. Não, esse bebê tá passando do tempo, é como se Aham. fosse algo É, realmente, né? uma das dicas, né, que eu sempre falo para elas, a data provável do parto que eu passei para todo mundo era a data de 42 semanas, não a data da É, ecografia, que era 40. Então, sim. para as pessoas, ele poderia vir até o dia 15, 16 de junho, né? E na verdade, ele tecnicamente já era para ter nascido essa criança, tinha que ter nascido já. Porque eu não dei a data real, assim. Eu falo para todo mundo, você quer dar a data provável do teu, você quer passar para alguém, ele tá te perguntando, dá a data de 42 semanas, que tá tudo Não tá certo. sofrendo a pressão, né? Do É, olhar. não. No final, assim, faltando ali uma semana por aí para o Francisco completar 42, 41 e pouquinho, eu saí de tudo. Saí de grupo de todos os grupos de família, eu não pegava mais o celular, porque eu não estava incomodada com a ideia da idade gestacional, eu não estava ansiosa, mas eu fico muito sacuda das pessoas ficarem toda hora perguntando, tipo, galera, quando nascer eu aviso todo mundo, ele não vai ficar encrunhado numa bolha que ninguém vai ficar sabendo que ele nasceu, né? Eu vou querer contar para todo mundo que a minha cria nasceu, pode deixar. Mas todo dia era a mesma E pergunta. como E tu aí, falou também, não tem nasceu? como ele não nascer, né? Não tem como, vai Não explodir, o tem. que que vai. Vai apodrecer aqui dentro e não vai sair nunca mais. Pronto, não é isso que vai acontecer. Não, uma hora ele vai ter que sair, cara. Não vai ter pra onde ele ir mais. Então ele vai sair, eu aviso. Só que, sabe, ai, não nasceu ainda, ai, não nasceu ainda. Nossa, tem certeza? Ah, blá, blá, blá. E eu fiquei muito grande, assim, eu enchei bastante, eu enchei muito, 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 muito. Eu peguei o verãozão, assim, sabe? Daí depois o inverno, na semana que ele nasceu tava muito frio. Então, tipo, não quer. Se tem uma coisa que eu não quero, é ter que ficar respondendo os outros, assim. Então, duas dicas que eu dou. Saiam de grupos de família, bloqueiam as redes sociais e dão a data provável do parto lá com 42 semanas, que daí ninguém fica enchendo o saco. Essa é uma dica. Aí a gente então entrou em trabalho de parto às 4 horas da manhã de domingo, numa fase latente, né? Contrações que estavam lindas, maravilhosas, estava muito feliz, eu sabia que ele ia chegar e tadaná. Passamos o dia inteiro assim, o dia inteiro. De 10 em 10 minutos vinha uma contração, e foi o dia inteiro assim. A gente saiu, a minha mãe e minha irmã estavam em casa com a gente, mas Uhum. aí a gente decidiu sair. A gente foi caminhar, andar na praça, tomar sorvete, nananã, e as contrações. Daí, a partir de umas 3 horas da tarde, assim, começou a vir uma contração a cada 5 minutos. E foi assim até de noite. Aí, por volta das 11 horas da noite, o negócio engrenou, assim, numa vibe muito alucinógena. Queria te fazer uma pergunta.
porque eu sempre faço para as minhas doulandas nessa série, né, nessa live, que é assim, quais eram as questões para ti, né, que envolve as expectativas e os medos, assim, se tu puder brevemente relatar em relação ao parto, né? Tu já tinha vivenciado muitas mulheres passando por esse processo, né? E, enfim, aí queria entender o teu processo Assim, pessoal. ó, confesso que eu não tinha muito medo, assim. Eu tava muito segura das pessoas que estavam comigo. Então, eu tinha certeza que se acontecesse alguma coisa comigo, nem com o bebê, assim. Comigo, eu tava segura de pessoas que sabiam o que estavam fazendo. E eu sabia que os meus riscos eram muito pequenos, porque afinal de contas, é um parto natural, tava tudo certo, mãe saudável, bebê saudável. Então, essa parte técnica, pra mim, era muito tranquila. Ah, e voltando ao Adeno, né, que até faz parte do processo, porque que o Caio tá na foto, né, da live, porque o Caio sempre participou muito desse processo comigo, dessa escolha. Então, desde a graduação, das rodas de conversa que tinham do grupo na época até o grupo Luar, o Caio sempre foi muito. Ele sempre participou de tudo, então sempre foi muito compartilhado aqui em casa. E para ele sempre entendeu que para mim era muito importante ele realmente ser pai, ter um processo de paternidade muito ativa, assim, participativa. Então, isso também, ele ficou comigo o tempo todo, toda a gestação, todo o processo de gestação, todas as angústias que eu tinha sempre foi compartilhada com ele. E ele sempre foi um porto, assim, porque o Caio tem ele tem uma calmaria, assim, que eu desconheço às vezes. Porque é total oposto, assim. E no trabalho, como ele trabalha num ambiente que a maior parte é homem, né? Ele sempre falou com muita naturalidade que o Francisco nasceria em casa e quando ele quisesse. Né? Então era muito engraçado isso quando as pessoas perguntavam: Ah, mas e aí, já escolheram a maternidade de vocês? Ele, não, bebês nascem em casa e o Francisco vai ser mais um que vai nascer em casa e tal, tal, tal. Enfim, e no quando eu não tinha em si o medo, mas eu tinha muita certeza que eu iria parir o Francisco. E não me via em outro lugar, assim. Então, tipo, eu não criei muita expectativa de tempo, essas coisas assim. Mas confesso que o processo da dor eu subestimei, Aham, digamos assim. aham. Ou porque não foi uma coisa que tinha tantas outras coisas acontecendo e eu não parei para prestar atenção nisso durante a gestação. Ou porque talvez eu não queria acreditar que realmente eu fosse doer no grau que doeu, assim, na frequência com que doeu, né? Sempre tinha aquela coisa de que um momento vai ter paz, vai ter calmaria entre uma contração e outra, e vai evoluir o trabalho de parto e tudo mais. Então, foi aí que me pegou, porque quando engrenou a fase ativa do trabalho de parto, que era umas 8 horas da noite, eu acho, já estava com 6 de dilatação, a hora que engrenou mesmo, e vinha uma contração atrás da outra, assim, eu era nocauteada a todo momento, assim, era uma avalanche de contrações. Eu tinha 5 contrações em 10 minutos. Era o Uhum. intervalo de 2 em 2 minutos e contrações longas, não eram contrações curtinhas, de 30, 40 segundos, não, eram contrações de 60, de 1 minuto e 10. Isso vai te cansando, assim, vai te cansando. Aí, 1 e pouca da manhã rompeu bolsa. Eu sentia muita vontade de empurrar, muita vontade de empurrar. E só que não evoluía nada, não vinha nada. E era umas 2 horas da manhã, a hora que eu fui tocada de novo, e eu ainda estava com 6 de dilatação. Aquilo para mim, foi falei, Balde d'água. foi. Foi horrível, assim. Foi horrível, horrível, horrível. Eu falei assim, nossa, gente. Como assim? Não evoluiu nada? Nada, 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 nada. E claro que depois, né, de um tempo, daí eu amadureci, porque, né, em 2018 eu tinha uma formação, em 2020 agora eu tenho outro processo de formação, de maturidade, né?
Então, se a gente for avaliar tecnicamente, a posição que o Francisco ficou realmente não estava auxiliando na progressão da dilatação. Hum. Mas eu estava muito cansada e daí esse foi o momento que eu não me entreguei para esse processo. Que eu, quanto E Karen relativiza o tempo profissional, também, né, Cria? Relativiza o tempo, né? Às vezes é uma hora sim, que passou, parece que foram três, foi uma madrugada inteira. Porque tem a questão da sim. exaustão. Imagine, eu acordei às 4 horas da manhã com a primeira contração. Dali eu não dormi mais. Então eu já estava Do indo dia para anterior, né? 24 horas sem Sim. dormir. Então tava desesperador, assim, desesperador. Aí era umas 4 horas da manhã quando completou Só as que aí tinha 24 também, horas. né, um parênteses, Karen, tinha também a enfermeira, né? Não tinha só uma mulher então, indo, tinha uma enfermeira ali Sim, se uma cobrando enfermeira. também. Eu trabalho com parto domiciliar e eu tô aqui nessa peleia aqui, né? Aham, aham. E daí era umas 4 horas da manhã, a hora que eu sentei no vaso, né? A Aline falou para eu sentar no vaso para ver se ajudava na progressão do Francisco. Aí eu chamei o Caio e eu falei assim, olha, não quero mais, não quero mais. Eu não tenho não tem posição, não tem chuveiro, não tem mais nada que me acalme. Tô desesperada, eu não quero mais. Eu não quero, não quero, não quero. E eu não vou ser mais enfermeira obstétrica, não é isso que eu quero mais pra minha vida. Eu faço outra coisa depois, mas eu não quero mais. Eu não quero saber que isso existiu na minha vida um dia. E vamos sair daqui, eu não quero mais ficar em casa, as coisas estão me incomodando aqui em casa, blá blá blá. Aí passou mais um tempo ali, deram umas 6 horas da manhã, a hora que a gente saiu de casa, assim. Aí a gente, nesse tempo, não foi mais a vez, eu recebi 2 toques vaginais. O terceiro foi na maternidade. Eu falei assim, É, não, não, tô aqui alguma pensando, coisa me cara, que tu suspendeu tudo, né? Assim, é como se tivesse desistido, como se fosse uma tudo, desistência, assim, né? Do que então tudo, seria tudo, o tudo, desejado. Então eu largo tudo, suspendo tudo, né? No momento, na verdade, tudo, de tudo. extrema vulnerabilidade que tu estava vivendo, né? Exatamente, tudo assim. E é o que o processo de parto te faz, né? Te faz ir a lugares, né? Não é à toa que mulheres às vezes no expulsivo falando que não querem mais, no parto domiciliar dizendo que querem ir embora para casa e tipo elas já estão em É. casa. Então é N situações. E para mim ali eu lembro até hoje de eu falar que enfermeira obstétrica não ia ser mais. Isso era um fato. Eu não São muitos os voltaria mais. desdobramentos, né? E no perpério também, aí é aquela doideira. Enlouquecedor. Aham. Aí, quando a gente chegou na maternidade, eu senti um alívio e eu sentia que alguma coisa não estava certa, assim, sabe? Que já era para parecer criança, alguma coisa assim estava ali travando que não ia, não ia. Continuou as contrações dentro do carro, a gente chegou na maternidade, estava exausta. Como era a minha casa mesmo, eu fui entrando assim, porta dentro. O obstetra que estava ali de plantão estava muito calmo, não tinha ninguém assim. Na hora que a gente chegou, 6 horas da manhã, não tinha ninguém na maternidade. E quando a gente chegou lá, então ele me avaliou, eu tava com 9 para 10 de dilatação. O Francisco tava, tava numa posição torta ainda, ele tava transverso, assinclítico indo, né? Ele acabou insinuando de uma forma tortinha. E precisava de muita movimentação minha e muita energia para auxiliar ele ajustar a cabeça ali para que ele progredisse, para que ele continuasse. E para isso acontecer, então, como eu tinha uma contração atrás da outra, a ideia era fazer uma analgesia para dar uma pausa no meio das contrações e eu dar uma relaxada para ajudar com que ele viesse, né? Só que era troca de plantão, então o anestesista não ia, o anestesista da madrugada não ia começar uma analgesia para o outro continuar. Então, fui enrolada até às 7 horas da manhã, daí até entrar o novo plantonista, nananã. Era 7h30 da manhã, a hora que eu fui avaliada de novo, eu tava com total. Só que a Isso anestesista que acontece um tava monte, lá, né, guria? Coisa de enrolar, né? Enrola porque tá fazendo, tá atendendo outra coisa. exatamente, a anestesista que tava lá, eu conhecia ela.
e já tinha assistido o parto com ela, com analgesia. E eu falei, não, ela eu não quero, não vai rolar. Não vai, não vai. Ela Porque eu vai me também derrubar. eu não queria parir a qualquer custo, sabe? Daí as meninas até me perguntaram depois, nossa, mas rolou tudo isso na tua cabeça? Rolou, lembra de todos os partos que eu atendi junto com ela, lá, lá. Não é uma anestesia que eu queria. Eu queria algo que me aliviasse só, mas que eu tivesse ainda andando, que eu conseguisse ficar de cócoras, lá, lá. Mas eu não me senti segura com ela. Não me senti. E eu falei, então, olha, gente, se for para né, na minha cabeça, tudo isso na minha cabeça. Se for para me anestesiar da cintura para baixo, vamos, eu tô exausta, tô cansada, eu não tenho mais energia. Eu só queria que o Francisco nascesse. Eu falei assim, gente, já dilatei até 10 centímetros, eu tô há 28 horas acordada. Eu acho que o meu limite é aqui, eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais energia para continuar. Pedi perdão para todo mundo que estava ali comigo, eu me senti na obrigação de pedir desculpa para todo mundo. Conversei com o Caio, tudo, e daí a gente decidiu que ok, que seria cesariana, né? Mas por que que tudo me deixava muito tranquila, eu falo, né? Às vezes as pessoas me perguntam como o Francisco nasceu e eu atendo PD, mas é porque ali Perder a ainda parte era. domiciliar, pra quem É, não sabe. ali. Ai, Jana, você também é maravilhosa. Ah, Ali era um lugar que eu me maravilhoso. sentia segura. E daí, tirando a anestesista, que eu não confiava, o resto, todo mundo estava ali comigo, né? A São as pessoas médica estava que tu queria que comigo, estivesse contigo, né? as pessoas que estavam em casa comigo continuaram lá na maternidade. As técnicas de enfermagem sabiam todos os cuidados que eu queria com o Francisco depois que ele nascesse e o que eu não queria assim que ele nascesse. A pediatra que estava lá foi um doce, assim, foi um amor. E é um pediatra assim que não participava muito dessa questão do apego, sabe, do pele a pele. Não era o momento que eles estavam fazendo pele a pele na cesárea. E foi feito pele a pele com o Francisco. Ela me entregou assim que ele nasceu. E a hora que foi uma cena muito marcante para mim foi quando. Ah, outro detalhe, como as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. A Lu, a fotógrafa Luzente, ela estava em outro parto. E ela, teoricamente, não ia tirar foto do nascimento do Francisco, porque ela estava em outro parto. Deu tempo dela terminar lá, dela ir para o Bairro Novo e ela ainda tirar foto do nascimento do Francisco, assim, foi bem importante. E as imagens curam muito depois no pós-parto, assim, eu super recomendo as meninas que tiram foto do parto, porque são imagens para ficar para toda a vida, assim. Que E lindo. daí a sensação, né, que eu tive quando eu sentei, ela anestesiou minha coluna e eu respirei fundo, daí as meninas perguntaram que música que eu queria, daí eu pedi, e daí todo mundo me olhou, daí eu falei assim, o Francisco vai chegar. Aí todo mundo se emocionou, todo mundo ali chorou junto. Eu deitei e daí ele nasceu, enfim, e elas tiraram e não deu para esperar parar de pulsar o cordão. Afinal de contas, eu já tinha levado 42 semanas pulsando o cordão, mas é porque ele nasceu bem molinho, assim, bem cansado, né? E daí a pediatra quis levá-lo para atender de uma forma adequada. Mas assim que ela botou no berço aquecido, ela não precisou nem. A ideia era entubar mesmo o Francisco para ele auxiliar ele a respirar. Mas assim que ela A mexeu menina só nele, fica chorando junto. ai, ela é linda, ela é linda. A gente tem uma história bem especial, assim, bem juntas. E, e daí ele chorou, no que ele já chorou, daí ele já veio pro meu colo, enfim, ele ficou ali no pele a pele o tempo inteiro, até elas terminarem o procedimento, assim. Ele só saiu do meu colo depois que eu passei pra maca, daí o Caio ficou segurando, né? E elas já me ajeitaram na maca também para eu dar mamar. E o Francisco mamou muito, muito, muito. Pegou super bem, assim. E não foi feito a Canaquion, né? Que é a vitamina K, foi feita via oral, não foi feita
intramuscular, que é a injeção, né? A gente continuou com a opção de ser via oral. A hepatite B ele tomou só na unidade de saúde. E eu só consegui isso por ser da área de saúde, não precisa, pelas pessoas saberem quem eu sou, e que foi garantido que eu iria levar o Francisco para fazer a vacina e tal. Mas ele não teve nenhuma intervenção, a não ser 2 minutos, que ele ficou realmente longe de mim e voltou assim. Então, da mesma forma, foi depois de muito ressignificar, de muito, né? Entender esse processo, veio a dor depois, né? Depois que eu cheguei em casa, que a ficha caiu, aí veio a dor, veio o possível arrependimento, por que que eu não aguentei, por que que eu não continuei, por que que eu não me esforcei mais. Eu sempre falo, né? A placenta sai, a culpa materna se aloja. Então, eu, sabe, mas eu fui muito auxiliada, assim, por várias pessoas, as próprias meninas do Quatro Apoios, né, que estavam na época. A Cibele me ajudou muito, porque depois que eu voltei a trabalhar, tava a Cibele e a Carol, a gente trabalhava junto, super perto. A Cibele também trabalhava na secretaria, na saúde da criança, né? Então as nossas mesas eram uma do lado da outra. Então ela e a Carol me auxiliaram muito nesse enfrentamento, né, a Paula Romão me auxiliou muito em vivências e revivências e renascimentos, né, de entender que a gente já tinha combinado esse processo antes, que eu e Francisco já tínhamos feito um combinado e que eu tinha aceitado isso, então eu fui um instrumento também e aprender que a via de nascimento não é só eu que escolho, não é só eu, né? Que o Francisco também tem o direito, ele teve o direito de vir para cá, para esse plano, e ele também tem direito de escolher como é que ele iria sair, enfim, e ter os processos de cura dele também, né? E ele, aos poucos, a cada desenvolvimento, a cada movimento que ele fazia, ele me ensinava que realmente a maternidade não é ter controle. E já começaria no trabalho de parto, enfim. E eu só não estava aberta a isso no momento do trabalho de parto, né? Eu não entendia desse não controle. E eu E os aprendi com o aprendizados, Francisco. e os aprendizados como profissional. Ai, foi sensacional, porque daí eu falei que eu nunca mais ia ser enfermeira obstétrica e cá estou eu. 2 anos e meio Coisa mais depois, linda. estou aqui. E foi o processo de entender mesmo que a via de nascimento muitas vezes independe de como vai se dar. Que importante é mãe e bebê estarem saudáveis e o ver o limite de cada mulher, de que cada mulher tem o seu limite, o seu processo de parto e o seu processo de cura, de ainda enxergar a beleza do corpo da mulher parindo. E de alguma forma, já que o meu processo foi esse, mas de alguma forma, cada nascimento é um renascimento para mim. Não porque eu não tive um parto vaginal, não isso, mas como pessoa, cada ciclo, é um ciclo novo que recomeça a cada parto, sabe? A cada bebê que chega. E eu tenho a possibilidade de hoje, né, dizer para uma mulher que teve uma cesárea, de que teve um parto, que tá tudo bem, que ela não é menos Sim. mãe ou menos mulher por isso, mas que ela respeitou o seu corpo, ela respeitou o seu limite, ela respeitou o momento do bebê. Que eu não troco o tempo que eu fiquei com contrações por nada. Eu não mudo as minhas 28 horas, assim, foram... eu tenho uma sensação de êxtase, de prazer, né, pelo fato das contrações. Foi um momento, assim, que se o Francisco se conectou, né? Demorou um pouquinho para entender que respirou, mas ele também estava entendendo o processo dele, o tempo dele, de que ele precisava desse tempo para entender que ia nascer, e eu precisava desse tempo, porque afinal de contas eu ia me tornar mãe. Então, essa conexão com ele, assim, foi sensacional. Todo o carinho
das pessoas que estavam comigo, e todo mundo quer o teu melhor, todo mundo quer ver você bem, sabe? É muita luz nesse momento do trabalho de parto, né? E eu tava conectada com pessoas que só queriam a mesma coisa, assim, que cantavam a mesma música do que eu. Então, é isso que eu levo também quanto profissional, sabe? Eu acho, Karen, que inclusive aumenta a tua capacidade empática com as mulheres, né? Para o processo que a gente do vir a ser, né? De cada história que tu vai viver com cada família, com cada mulher, né? Exato, exato. Construção desse pano de parto e enfim, né? E de tudo que vem, né? Porque tu tá muito pronta para o que pode vir a acontecer, né? Pela tua experiência profissional e passa pela tua experiência pessoal também, né? Sim, até porque daí eu vivi os dois puerpérios, o Julgamento. puerpério da mãe, Karen, e o puerpério da profissional, Karen, porque afinal de contas as duas morreram, eu vivi dois lutos, né? Os dois lutos, eles foram intensos e pesados ali. Então eu tive que entender o limite de cada uma, o limite da profissional, o limite da mãe, né? Que afinal de contas era uma pessoa só, então lidar com todo esse processo é meio louco, assim, é uma loucura, E, é meio insano. e ao mesmo tempo ele é muito transformador, né? E muito potente. Eu acho que nasce uma profissional muito mais forte Com para fazer certeza, com todo o uma caminho. maturidade, assim, com uma maturidade gigante, sabe? Gigante. E é você entender também que uma mulher não tá sozinha parindo. Não tá. Porque nem no pós-parto, assim, eu falo o quanto é importante a tua rede de apoio, tua rede de apoio sólida, assim. Eu tive uma rede de apoio tanto para Karen mãe quanto para Karen profissional. No momento que eu precisava libertar as minhas angústias, eu tinha para com quem falar, apesar de estar vivendo isso ali, internalizando muita coisa para mim, aprendendo muita coisa sozinha, mas eu tinha com quem externalizar muita coisa, sabe? Então, todo mundo que estava ali por perto, todo mundo que me auxiliou, eu sempre sou muito grata, porque sempre me ouviram e sempre estavam dispostas a ouvir, porque foi um processo demorado, né? Foi um processo demorado para eu vir contar como é que foi o nascimento do Francisco, aceitar todo esse processo. Foi mais de um ano, sabe? Dizendo e refletindo sobre muitas coisas, assim. E a cada ano que passa, eu tenho uma maturidade diferente. E com certeza, assim, eu falo que se te for vir um outro filho, é com uma outra maturidade, é uma outra energia, uma outra potência, e que, é, né, que você acaba. Não tem como Sem você se cobrança preparar para também ao tudo mesmo no tempo. parto. E sem cobrança. Oi? Sem cobrança Sem também, né? cobrança, sim, porque você escuta, eu escutei de algumas pessoas, sabe? No mesmo tempo que eu fui muito acolhida, eu também, tipo, tive umas falas muito ruins. Eu escutei do tipo, nossa, mas veja só, queria tanto um parto normal e foi para uma cesárea. Teve uma vez que eu escutei assim, tava numa Quase roda. castigo. Parece castigo, ou muita pena, ou as pessoas tinham muita pena, tipo, nossa, ela queria tanto um parto e foi para uma cesárea, sabe? Mas uma frase que mais me doeu, assim, que me doeu, e isso, assim, o Francisco já tava com um ano e pouco. Eu até no dia liguei imediatamente pro Caio e eu chorava muito porque a gente tava, enfim, numa roda de profissionais, assim, eu tava trabalhando. Aí estavam falando sobre cesárea e parto, e eu sempre assim, dependendo do lugar, eu me abstenho de algumas opiniões. Eu não fico falando tudo. Quem quiser ouvir, tem que perguntar diretamente para mim, enfim, não fico lá. Aí uma pessoa pegou e falou assim: Ah, mas veja só, a Karen que tanto defende parto normal teve uma cesárea, qualquer um pode ir para uma cesárea. De uma forma assim, banalizando aquela situação, Como sabe? assim? No discurso é bonito, na prática ela foi lá fazer a cesárea dela. Exato, exato. Entendeu? Ah, ela não pode falar nada, porque foi para cesárea também. Então, aí eu respirei fundo,
e saí, e daí liguei pro Caio, chorei, 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 chorei. E claro, hoje eu tenho uma outra maturidade, tô bem menos vulnerável, menos frágil. Eu entendo, né, que as pessoas falam sem saber essas histórias, sem saber o que real aconteceu, enfim, e que existe uma explicação para tudo nessa vida e que aos poucos a gente vai entendendo, né? Tem Deus as questões mais holísticas, né, no nosso cotidiano, quanto as questões mais técnicas, né? Essa dificuldade que o Francisco teve de encaixar, que ia durar mais tempo, a falta que ele, né, ele nasceu ele nasceu com Apgar um pouquinho menor, então definitivamente era um limite para ele também, e que ainda bem que eu, quanto mãe, também senti que esse era um limite para os dois e para ele também. Então é tudo assim, é um contexto gigante que envolve o nascimento, não é só nascer, é um processo gigante. E que hoje, né, claro, daí a minha vida profissional, essa empatia do tipo, não, gente, de conseguir entender qual é a negação da fase de transição, de que realmente ela tá negando o processo porque tá doendo muito, mas é que é a fase de transição e isso tá acabando, quanto, ó, realmente, não, eu acho que agora é o momento da gente validar a decisão dela, sabe? E que tá tudo Uhum. certo, né? Ou até Perfeito. mesmo eu acabo servindo de consolo para aquelas que acabaram indo para cesárea por outros motivos, assim, enfim. E tu tem os teus aprendizados a partir disso, né? Exatamente, né? Um olhar Então, amoroso também, né? enfim, né? Alguém vai fazer parte da taxa de 30% das mulheres que vão para uma cesariana. Ok, fui eu, então tá tudo bem, né? Não, então, não tem problema, assim, né? E que a gente vai aprendendo, a gente vai. Deixa de ser dor em determinado momento, né? Deixa de ser dor e passa a ser só construção e reconstrução. E a cada vez, e se eu for contar essa história de novo, eu vou contar de uma outra forma, com um novo olhar, com uma outra maturidade, assim. Eu acho que isso que é mais legal, sabe? Da gente Sim. reviver esse dia, assim. As fotos da Lu foram sensacionais na minha vida, assim, o quanto for importante eu relembrar muita coisa, até porque a gente se perde no meio do caminho, né? Mas foi tudo, assim, É, tudo. sabe, cara, tem uma outra coisa, assim, que eu acho bem interessante, que é é, trazer a tua experiência, né, te mostrar, né, dessa forma. Também eu acho que apoia outras mulheres, mesmo que estejam, as que estejam dentro do teu caminho, né, que façam opção pelo domiciliar, de saber que a gente não é super-heroína e que a gente não tem que bancar a qualquer preço e não deve nada para ninguém por conta dessa decisão, porque assim, eu vou bancar um parto domiciliar, agora eu não posso decidir para a maternidade, porque eu vou estar fracassando ou porque qualquer outra coisa aos olhos dos outros, né? E que, na verdade, passa muito pelo Exato. sentir, foi pelo teu sentir, pela tua intuição, pelo que tu tinha condição de sustentar naquele momento, e isso é muito importante, porque isso é respeito ao processo de parto e nascimento. E isso está Sim, acima. E aí, quando ela tem uma equipe que banca o parto, e aí ela pensa, não, agora eu quero ir para a maternidade, se não tem uma Karen ali que viu uma outra história, pode ser que ela tenha até um constrangimento, né? Ou que ela se sinta culpada, ou que ela peça desculpas, né? Por fazer esse tipo de escolha, quando na verdade tá tudo certo, né? Como tu falou. Porque é isso, porque aí é o processo de cada mulher, né? E ex- até onde a gente dá conta, né? exato. E que claro que com uma Sim, equipe e da linha assim, humanizada tu vai bancar muito mais que essa equipe, mas não significa que tu vá finalizar num parto dentro do que sim. era e que está tudo bem, né? Exato, e assim, é o que a gente defende respeito e protagonismo, certo? Então, como não respeitar esse momento e o protagonismo nessa escolha, né? Pro parto domiciliar é bem isso, é a via de mão dupla. É a gente que tá com a parte técnica ali, mas ela também tem a responsabilidade daquela escolha do nascimento, né? E a partir do momento que ela não se sente mais segura ali dentro, e ela não se sente segura em passar pra gente que ela não quer mais estar ali, também qual que é o meu papel quanto profissional? O que que eu né, o que eu passei para ela que ela não se sente confortável em dizer isso para mim. Então isso é Claro que eu acho que um uma margem complicador, né? Eu preciso estar aberta.
E isso, claro que tem uma margem maior, porque ela vai esperar da equipe que dê esse amparo para ela quando ela chega nesse ponto, né? Que aí tem um limite ali entre simplesmente acolher essa decisão Sim, e dizer, é seguro, podemos seguir e tentar ajudar ela a desviar esses caminhos, né? Que envolve o medo e a insegurança, enfim, né? sim. O que for ali. Porque a gente pode auxiliar ela a reconhecer o que se passa naquele momento com ela, para ela poder sair daquela instabilidade que ela está e conseguir fazer o caminho. Mas tem os limites de tudo isso também. E que ok, né? Isso, porque assim, é claro que não vai Tem ser uma margem demonização, né? grande. Não vai ser uma margem grande de mulheres que vão acabar definitivamente querendo ir, né? A maioria delas na fase de transição vão pedir para ir, mas essa fase de transição até que passa rápida. Então a gente Sim. consegue entender e contornar também e levar ela para um momento de que, olha, ancora que agora o parto é teu, você precisa disso, né? O bebê tá pronto para nascer, tá tudo zeradinho, tá numa posição certa, ele tá descendo, tá progredindo bem, você tá indo super bem. É claro, é para isso que ela tem a gente ali, né? Toda a equipe com ela para dizer tá tudo certo. Mas vai ter uma é pequena, assim, porque é muito pequena as mulheres que acabam querendo ir para uma maternidade porque não se sentem mais seguras dentro de Sim. casa, enfim, eu não quero mais. Mas não é muito surreal essa questão de até onde vai o limite de cada um, porque só você para saber as dores que você carrega, É. as angústias da sua vida, das suas vidas, Uau, das suas ancestrais, sabe? sim, Que é o que vem no momento do parto, né? Das escolhas que você fez antes de ancorar aqui na Terra. Então, para mim, sim. isso ficou muito claro no meu processo de nascimento, veio, né, de nascimento do Francisco, veio para enraizar, assim, sabe? Essa questão de que cada mulher é única, cada bebê é único e cada um vai ter a sua história, assim, sabe? Lindo, Karen, perfeito. Acho que assim tu Porque, fecha. Tem a questão do horário e tem outro compromisso daqui a pouquinho. claro, Eu acho que assim a gente encerra, guria. Não sei se quer falar mais alguma coisa, mas essa é a não, Karen é bem isso, maravilhosa. é bem isso, Honra é tua bem isso. trajetória, honra tua vida, tua história. Hum. E a gente aprende, né, Bruna? A gente aprende a honrar. A gente precisa passar, né? Assim como eu passei por determinados processos da minha formação, do meu eu como mulher, para honrar quem passou pela minha vida profissional, honrar pelas mulheres que vieram antes de mim, assim. A gente precisa passar por determinados processos, né? A gente precisa dar. A Maria Rita, ela sempre falou que a gente precisa de fogo para a alquimia acontecer, para as coisas se transmutarem, para as coisas se transformarem. Então, e o fogo vem com esse processo de uma mudança assim radical de calor e a gente aprende. Eu acho que isso que é mais bonito do ser humano também, sabe? A gente é um ser racional, não para ser fechado nas coisas, não para pensar o tempo todo, mas é que a gente é passível de mudança, né? E que cada dia eu me construo uma nova mulher, uma nova profissional e conhecendo pessoas incríveis. E bora para os partos, né? Bora estar lá no apoio com muitas mulheres que sintam, né, no coração, que faz sentido estar na sua casa para viver o processo de nascimento dos seus filhos. Exatamente. Obrigada, Exato. Karen. Sucesso aí para o Grupo Eu Quatro que Apoios, que em Curitiba, né? Vocês e agradeço. outros. Sigam a gente lá na página. A gente tá cheio de novidades esse mês. Sigam que vocês vão ver várias coisas novas por lá. Tá muito lindo o movimento de vocês. Guria, gratidão enorme. Seguimos juntas. Gratidão. Obrigada pelas participações de todo mundo. Vou salvar a live. Agora com Isso! muita Isso! grande beijo. Beijo. Tchau, Noite. tchau.